Batistão, o nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com o advogado Dr. João Felipe Artioli. Ele que é um dos responsáveis aí pela ação movida por alguns conselheiros da Ponte Preta pedindo o afastamento do Dr. Torrano da presidência do clube. E hoje a gente vai bater um papo aí com o Dr. João Artioli para explicar um pouco mais para o torcedor pontepretano sobre essa ação. Doutor João, primeiramente, boa tarde para você, um prazer enorme estar falando contigo aqui na Rádio Bandeirantes e obrigado por nos atender aqui na RB. A gente vai tentar restabelecer o contato com o doutor João, a gente consegue ouvir alguns ruídos. Oi, agora eu estou ouvindo você, Pedro. Oi, tá me ouvindo, doutor? Então, sim, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos da Rádio Bandeirantes e os ouvintes. Doutor, eu gostaria que você inicialmente explicasse para o torcedor pontepretano, até aquelas pessoas um pouco mais leigas que não têm tanto conhecimento assim da legislação, das nomenclaturas, sobre esse pedido de um grupo de conselheiros aí do clube, justamente para o afastamento e a destituição do Dr. Luiz Antônio Alves Torrano da presidência do clube, como você foi procurado por esses conselheiros e os motivos para esse pedido. Na verdade, existe um grupo até maior do que os próprios autores que estão na ação, que já vinham acompanhando situações da forma como vem sendo tratado tudo dentro da Ponte Preta. E quando nos deparamos com essa situação de irregularidade do Estatuto Social. De uma forma bem objetiva, o Torrano ele pede a sua renúncia de forma irretratável e irrevogável em 2021. Ela é recebida pelo presidente do Conselho Deliberativo, à época do Dr. Tagino, que recebe, acolhe e, em uma assembleia subsequente, inclusive ratifica a sua renúncia, que redunda no deferimento, então, de sua exclusão dos quadros associativos da Ponte Preta. E ela se confirma especialmente porque há toda a sucessão cronológica. Um conselheiro nato suplente ocupou a vaga deixada pelo Torrano e um conselheiro contribuinte ocupou a vaga desse conselheiro nato suplente. Então, tudo isso preenchido, ele somente pelas regras do Estatuto, somente poderia voltar depois de 3 anos. E alguns dos requisitos, além desse tempo, desse lapso de 3 anos, seria ele fazer um pedido, ele pessoalmente, de retorno, além de seguir outras burocracias internas. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que em 2023, em janeiro, o então presidente da Ponte Preta diz, inclusive, isso está registrado em ata, que, por vontade sua própria, pede que seja colocado em votação o retorno de Torrano como conselheiro nato titular, com os mesmos direitos, com as mesmas prerrogativas, atropelando as regras estatutárias. Isso acabou sendo aprovado. E ainda que se considerasse esse retorno do Torrano como conselheiro nato titular, ele não preencheria os requisitos para concorrer à presidência, porque o estatuto ele é muito claro de que para concorrer à presidência é necessário que se tenha 12 anos de efetividade associativa contínua, algo que ele não tem, porque a partir do momento que ele foi excluído, todo o tempo anterior não se computa mais. Então, de uma forma bem resumida, essas são as violações que nós identificamos. E uma outra dúvida, o doutor Torrano assumiu em janeiro, você já tinha o conhecimento dessa saída dele, depois a volta para o conselho? Por que essa ação não foi movida anteriormente? Porque agora em maio surgiu essa ideia, essa ação desse grupo de conselheiros? Pedro, como até para vocês da imprensa é difícil conseguir informações atualmente lá na Ponte Preta, imagine como que é para os conselheiros e para os advogados. Então, ter toda essa informação, ela demandou tempo porque não foi fácil. Até porque os indícios do que havia acontecido, nós fomos descobrindo aos poucos em razão de outros processos. E as informações que nós encontrávamos ali, nós começamos a pesquisar, esses conselheiros começaram a ir atrás e assim encontraram.
com toda a documentação que nós fomos juntando ao longo do período que se começou a apurar, até desenvolver a ação, que não é uma ação simples, ela precisa ser feita com cuidado, até porque nós estamos falando da organização administrativa de um clube de futebol, então esse tempo acabou decorrendo muito por isso, mas as informações elas eram muito difíceis, tanto é que a assembleia que se pede ao retorno do Torrano, ela sequer consta no edital, e o edital serve justamente para dar essa publicidade, ou seja, o intuito nunca foi a transparência, então por isso que acabou levando esse tempo. Batista, doutor João Felipe Artioli ao vivo com a gente aqui no Esporte em Debate. Doutor João Felipe Artioli, um abraço, muito obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes. É uma curiosidade até, né? Porque se fosse qualquer uma outra pessoa que não tivesse a formação do doutor Torrano, o erro poderia ser cometido. Agora, o doutor Torrano foi mais de 30 anos aí juiz, né? Dirigiu o Fórum de Campinas. Então, como é que uma pessoa com essa formação iria cometer um erro desse jeito, sabendo que futuramente poderia ter um tipo de problema? Ele não iria estudar o estatuto antes para saber se existia essa brecha ou não? Como é que se avalia uma situação como essa, sendo ele o presidente, o doutor Torrano, e com o conhecimento profundo das leis que regem esse país, e evidente, deveria ter consultado o estatuto, hein, doutor? Boa tarde, Batista, um prazer falar com você novamente. É muito difícil fazer um juízo de valor tão pessoal, né, e tão íntimo, por assim dizer, porque nós não temos como avaliar o que se passou, o que se pensou. O que nós podemos falar de modo muito prático é que, a princípio também, eu não tenho como confirmar isso, o Torrano ele não tinha conhecimento de que ele estava sendo recolocado, né, até pelo conteúdo e pelo teor da ata, em que o presidente, então, à época, diz claramente que é uma vontade dele, um pedido que partiu dele. Se o Torrano, como eu disse, tinha ou não conhecimento, nós não temos como saber, vamos descobrir provavelmente no andamento processual, o que não muda a nulidade, para deixar bem claro. Agora, de fato, quem tem um conhecimento jurídico é para se verificar se há ou não há uma ilegalidade, até por se tratar da própria pessoa. Mas o que é mais marcante, do meu ponto de vista, é que o estatuto ele é muito claro no sentido das atribuições do presidente da diretoria executiva e do presidente do conselho deliberativo, perdão. E para ambos existe o dever de observar o estatuto, de cumprir o estatuto e de fazer cumprir o estatuto. Então, a partir do momento que se coloca em pauta o retorno do Torrano da forma como foi feita, o presidente, à época, ele não cumpriu o estatuto e nem fez cumpri-lo. E o órgão que deveria fiscalizá-lo, que é o Conselho Deliberativo, na pessoa do presidente à época, Dr. Tagino, ele tinha a obrigação de fazer cumprir o estatuto na hipótese, né, que foi o caso de descumprimento. Então, neste momento que o processo se encontra e do que nós temos de informação, o que eu posso dizer, de fato, quem tem algum conhecimento jurídico pode, eventualmente, questionar a situação ou a forma ao ler o Estatuto Social, e até por ser informação jurídica, entendo até que tem uma certa obrigação pela posição que está dentro do clube. Agora, quem deveria, de fato, fazer cumprir o Estatuto, a partir do momento que ele começou a ser descumprido, era o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Tagino, e ele foi omisso nessa situação. Estamos conversando com o doutor João Felipe Artioli e a ICH. Sua pergunta, por favor. Boa noite, doutor. Um prazer muito grande falar com você. E a pergunta é muito objetiva. Em se concretizando essa nulidade, não é? Acontecerão novas eleições, até para o pessoal que é mais leigo entender qual é o par e passo daqui para frente. Boa noite. Boa noite, CH. É um prazer falar com você também novamente. Até para o torcedor entender que eu vi muito nas redes sociais esse questionamento, né? O
A questão dessa nulidade, ela é personalíssima, né? A pessoa, conselheiro Torrano, certo? Então, nós pedimos essa nulidade especificamente, e a sucessão natural pelo estatuto é o primeiro vice-presidente, Marco Eberlin, assumir, e até porque não queremos contrariar o estatuto, já que é justamente isso que nós estamos defendendo no processo, é a preservação do estatuto. Agora, é possível, dependendo do resultado dessa ação, que essa nulidade, se confirmada, ela teria fatalmente, ou poderia ter fatalmente, efeitos sobre a eleição, ou só da diretoria executiva, a depender do alcance, ou de todos os órgãos estatutários da Ponte Preta que foram eleitos após a formação do Conselho Deliberativo. Talvez os torcedores possam não saber, mas a forma de eleição na Ponte, como na grande maioria dos clubes de futebol, ela acontece em duas fases. A primeira é para formar o conselho, que é formado metade pelos conselheiros natos e metade pelos conselheiros eleitos, quando tem a formação das chapas, e existe entre aspas, um segundo turno, uma eleição indireta. Quando o conselho é formado, aí é formada uma chapa interna, onde se coloca presidente, primeiro vice, segundo vice, conselho fiscal, conselho deliberativo e demais órgãos. Então, dependendo da nulidade, ela pode sim irradiar aos outros poderes. Se isso acontecer, se for só da diretoria, o presidente do Conselho Deliberativo atual, o Abdala, ele vai ter o prazo estatutário, salvo engano, de 30 dias para chamar uma nova eleição. Se ela irradiar para muito além do que a diretoria executiva, mas para todos os órgãos, aí vai ser necessária uma intervenção, isso precisa ser analisado depois no caso, efetivamente, para aí sim, também, de mesmo modo, chamar uma nova eleição interna para que se constituam os poderes. Breno Beretta, a sua pergunta ao doutor Artioli. Um abraço para o doutor Artioli. Eu gostaria de saber o seguinte, né? Vocês, conselheiros também que fazem parte da oposição da Ponte Preta, vocês não pretendem se juntarem para tentar mudar o estatuto da Ponte, algo que já deveria ter sido feito desde outras gestões, e essa gestão é claro que está utilizando o mesmo estatuto até para vitória nas últimas eleições, mas esse estatuto da Ponte é muito ruim, isso a gente já falava desde outras gestões. Vocês não pretendem, vocês têm algum outro plano também com relação a isso? Um abraço. Um abraço, Breno, boa noite. É só uma correção, eu não sou conselheiro da Ponte, tá? Nós representamos os conselheiros, mas a sua pergunta ela é pertinente. Inclusive, começou-se até a descobrir, me permita fazer esses parênteses, essa situação do Torrano por conta da alteração do estatuto no final de 2023, porque o nome dele não constava na lista de conselheiros aptos a participarem da Assembleia. E nós verificamos que havia uma assinatura dele avulsa ali, né? E ali que, na verdade, que se começou se levantou essa lebre, por assim dizer. Mas, como eu disse, em agosto de 2023 houve uma alteração estatutária. De fato, o estatuto anterior, a última alteração dele tinha sido feita em 2015. Então, aconteceu essa modernização, por assim dizer, mas ainda assim existem pontos desse estatuto, mesmo esse que foi alterado em 2023, ele precisa ser revisitado, até pela forma como ele ingessa e por muitos pontos dele, aqui não dá para entrar nessas minúcias, que vão contra o próprio Código Civil. É claro que ele foi também alterado em alguns pontos de forma casuística, ou seja, em razão do que aconteceu na eleição de 2021, com exclusão de conselheiros, com os processos que aconteceram. Então, esse estatuto também ele foi alterado, tem muitos pontos muito bons que modernizaram, mas outros que foram ajustados para, inclusive, inviabilizar que conselheiros questionem, discutam a sua situação dentro do conselho. Então, ele precisa ser alterado nesse sentido, porque ele não foi feito para atender a Associação Atlética Ponte Preta. Ele foi feito para atender outros interesses. Doutor João Felipe Artioli, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Um abraço, muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição e é sempre um prazer falar com vocês. Grande abraço. Conversamos com o Dr. João Felipe